Oi, eu sou a doutora Luciana Vieira, sou alergista, mãe de 2. E tá aqui comigo, que sou a doutora Sara Romano, sou pediatra, pós-graduada em medicina de adolescentes. E este é o... Do consultório pra casa. Do consultório pra casa, entre risadas e cuidado. Luciana e Sara no compasso da vida. Ciência, afeto e um papo animado. É um projeto que a gente desenvolveu para trazer informações de qualidade, informações realmente com fundo científico, para facilitar a vida das famílias com os papos que acontecem no consultório. Justamente, vocês saberem onde vocês vão encontrar informações de qualidade e com evidência científica. Bom, gente, no tema de hoje nós pensamos em falar sobre janela imunológica, quais são os alimentos que devem ser introduzidos, o que é janela imunológica e o que você tem que fazer que a maioria das famílias não faz e que está correndo o risco de ter alergia do mesmo jeito. No Brasil, é um alimento importante para a gente pensar nessa introdução mais precoce, logo no início da introdução alimentar, é o ovo, porque é um alimento que no Brasil causa bastante alergia e que faz muito parte do nosso consumo. A gente veio trazer isso para vocês também. O que faz sentido da gente introduzir para cada família? Então vamos começar primeiro definindo o que seria a janela imunológica, né? A janela imunológica é o período preferencialmente ali entre 6 meses e 1 ano de idade, que o nosso sistema imunológico ele tolera mais proteínas diferentes. O que isso significa? Que você tem menos chances de desenvolver alergia ao alimento se ele for apresentado da forma adequada. A gente tem uma lista de alimentos que são considerados mais alergênicos, ou seja, que eles causam mais alergia e que o ideal seria introduzir nesse período. Mas será que são todos os alimentos que fazem sentido para sua família fazer essa introdução? Então primeiro eu vou pedir para a doutora Sara falar todos os alimentos que são orientados, né, a que a gente tem que dar nesse período da janela imunológica. Então vamos lá. O ovo, que eu já falei, o amendoim, que é um alimento que é bem alérgico, não faz mais sentido para os Estados Unidos, mas nós também consumimos. Os peixes, crustáceos, mais o leite, super importante. Soja, trigo, as castanhas também, né? Então entraria mais ou menos todos os tipos de castanha. Acho que a gente falou todos. Mas são 8 grupos de alimentos. Então, assim, o que todo mundo fala por aí, o que vocês vão ver em vários lugares todo mundo tem que introduzir todos esses alimentos. Mas o que saiu de mais recente é que, assim, primeira coisa, a gente tem que introduzir aquilo que faz sentido para você, né? Então, por exemplo, se vocês não comem camarão, você vai fazer uma introdução de camarão nessa faixa de idade e você vai manter a criança comendo camarão do jeito que deve ser? Porque, Sara, não sei se você sabe, mas não é só dar 1 e 2 vezes nesse período, né? Quando a gente fala em introdução precoce dos alimentos e introduzir os alimentos alergênicos, a gente tá falando em você introduzir e você manter comendo a cada 1 a 2 semanas no máximo. Tem que ter constância nessa apresentação para eles. Se você der o camarão 1 vez, 2 nesse período e depois a criança vai comer camarão daqui 1, 2 anos, ela tem chance de desenvolver alergia do mesmo jeito. Então a proteção daria se você introduzisse esse alimento e você mantivesse na alimentação. Por isso que hoje em dia a recomendação tem que fazer sentido para a família. Se não faz sentido, não adianta você dar 1, 2 vezes e depois não dá mais. Uma coisa que eu acho importante falar, que muitas famílias trazem aqui pra gente, tanto pra mim quanto pra Lu, nesse início dessa introdução que a gente vai fazer, muitas vezes eles falam, mas eu tenho medo de dar. E aí eu vou dar a primeira vez e já vai acontecer alergia. E na verdade, não é na primeira vez que a gente consome esse alimento que pode aparecer essa alergia. Em geral, assim, a não ser que ela tenha tido contato de alguma outra forma. Que os pais não saibam. Como seria essa forma? Às vezes usou algum produto na pele, ou até mesmo a gente pegar na criança com alimento nas mãos pode ser uma maneira dela já ter se sensibilizado. Mas no geral, a gente tem alergia na segunda vez que o nosso corpo entrou em contato com aquele alimento. Então, primeiro ele vai entrar em contato e aí ele vai identificar essa proteína como estranha e ele vai reagir da próxima. Então, assim, pode acontecer na primeira vez, mas tem mais chances de acontecer nas próximas vezes que você der esse alimento. Mas o que você tem que saber? Você tem que introduzir esse alimento da maneira
menos alergênica. Então, é que nem o ovo. O ovo, a gente tem aquela cultura que às vezes as pessoas vão introduzir o alimento e fazem um omelete ou fazem um ovo mexido. E assim, quanto mais a gente aquece o ovo, mais a gente desnatura a proteína, ou seja, a gente quebra um pouco a proteína e diminui o potencial de alergia. Então, o ovo, por exemplo, é um alimento que a gente deve introduzir cozido. E assim, e pode introduzir em pequenas quantidades. Você não precisa dar um ovo inteiro as primeiras vezes. Você dá pequenas quantidades e você vai aumentando as porções conforme você vai oferecendo. Acho bacana falar também que a parte que é mais alérgena do ovo é a clara. Recentemente eu acompanhei uma família com essa questão do ovo, porque a família não queria oferecer o ovo com medo, né, da criança ter alergia, mas o ovo era um alimento que fazia sentido quando a gente pensava na família ampliada, né? Avós, tios, os pais não tinham muito costume de comer ovo, mas aí tem que orientar, né? A gente tem que pensar na importância do alimento, se isso faz sentido para a família de fato. Então ele vai na casa da avó, ele vai consumir ovo. Então vamos fazer essa oferta, essa introdução nessa janela imunológica, porque daí a gente diminui a chance de fazer uma alergia. Isso também faz muito sentido, aquilo, pelo menos aqui comigo, né, no meu consultório, quando os pais falam em questão do camarão. Camarão eu acho que é uma questão assim, muitas vezes eles falam, mas é que a gente vai pra praia e eu vou oferecer camarão lá. Eu falo, não, você tem que oferecer camarão aqui, de preferência nas primeiras vezes, inclusive porque se apresentar uma reação alérgica, você tem um médico aqui, você tem um hospital, toda a sua rede estruturada tá aqui. E conversei, também converso com eles sobre a necessidade de se manter isso. Não adianta oferecer uma vez e depois não oferecer mais. Experimentou com 7 meses, depois eu vou dar com 2 anos. Não faz sentido, não é um alimento que faz parte da rotina da sua família. E até vi esses dias na rede social uma influencer que postou que foi dar camarão para criança. Ela foi no hospital, na recepção do hospital, porque ela tinha muito medo. E ela ficou na recepção do hospital dando o camarão para criança com medo da reação. Também não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito, né? Quando eu olhei aquilo, eu vi que, na verdade, ela expôs a criança a muito mais coisas, não só a questão do processo alérgico, mas assim, tá num lugar super contaminado, né? Que nem é muito recomendado comer alguma coisa, imagina. Isso aí na recepção do hospital com risco de ter alergia. Então, assim, se você tem muito medo, você precisa da avaliação de um bom profissional para ver os riscos. Mas, no geral, se alguém da família tem alergia alimentar, não significa que a criança vai ter alergia alimentar. Então, a gente tem que fazer a introdução como todas as crianças. Agora, uma dica que eu dou, para quem curte BLW, eu particularmente, eu curto BLW, mas não dê o BLW de cara. O ideal é que a criança tenha o primeiro contato com o alimento com o intestino e não com a pele, né? Quando a gente tem o primeiro contato na pele, a gente vai ativar células do nosso sistema imunológico que não vão querer muita tolerância. A gente vai ativar uma outra cascata. Então, o ideal é que a criança tenha o primeiro contato com o alimento, as primeiras vezes pela boca. Então, por exemplo, vai dar banana a primeira vez? Primeiro a banana na boca, primeiras 2, 3 vezes, depois você dá a banana na mão. Inclusive, tem aumentado muito a incidência de alergia à banana. Daqui a pouco ela vai entrar, provavelmente, nos top 8 aí dos alimentos alérgicos. E uma das coisas que a gente pensa, além de agrotóxicos, é o fato de BLW com banana ser o principal aí que as famílias fazem. Então, o primeiro contato geralmente é pela pele. Então, assim, fica a dica que primeiro dê na boca. Depois você vai fazer o BLW do alimento. Acho legal também a gente falar e dar umas dicas sobre como a gente faz essa oferta, né? Então, como que a gente inicia, por exemplo, um alimento alérgeno? Ela já falou que é importante a gente dar na boca, não deixar a criança pegar, pelo menos nas primeiras vezes. Por exemplo, como que eu vou oferecer amendoim? Como que eu vou oferecer uma castanha, né? Não é uma coisa fácil de oferecer, tem risco de engasgo. As sementes, né, no geral, é muito bacana a gente oferecer ou em pasta, por exemplo, pasta de amendoim, claro que sem açúcar. 100% integral, gente. Ou então você tritura, faz uma farofinha com aquelas castanhas. Você pode fazer uma panquequinha, por exemplo, usando a farinha, a farofinha de castanha. Polvilhar na fruta. Polvilhar na fruta, são opções adequadas aí pra gente oferecer, né? Inclusive a maneira que em casa, a Manu, por exemplo, comeu amêndoas, castanhas, minha mãe fazia isso. Minha mãe fazia uma farofinha e dava. Eles adoram, né?
E eles gostam. Eu vou pedir pra Lu falar um pouquinho sobre o leite agora. Que traz muita dúvida o tal do leite. A primeira coisa que a gente tem dúvida é: dá ou não leite antes de 1 ano de idade? O leite puro. Então a gente sabe que recentemente a OMS, ela recomendou que o leite de vaca integral já poderia entrar na alimentação da criança a partir dos 6 meses de idade. Mas será que ela é mais adequada que a fórmula? Então a primeira coisa também nesse mesmo estudo que eles orientaram essa liberação, eles também colocaram uma observação que as crianças que foram amamentadas com leite de vaca ao invés da fórmula, elas tinham muito mais anemia do que as que não tinham fórmula. Então eu indico fórmula até 1 ano de idade. Agora, como que a gente vai introduzir esse leite? O leite ele pode ser introduzido nos preparos dos alimentos. Então eu geralmente recomendo assim: você quer fazer uma panqueca? Você pode usar o leite na panqueca. Então eu recomendo que faça nos preparos. Não ficar dando o leite integral para a criança, mas por uma questão de adequação nutricional, do que o organismo dela, o intestino dela consegue digerir naquele momento. E iogurte também é meio polêmico. Nos Estados Unidos eles recomendam a partir dos 9 meses. Aqui pelo nosso guia ele tá a partir de 1 ano de idade, se eu não me engano. Eu particularmente não fico dando iogurte natural antes de 1 ano de idade, mas por escolha minha. Ele pode ser dado pela Academia Americana de Pediatria, ele pode ser liberado a partir dos 9 meses. E aí a gente tem que, pensar no que a gente está seguindo. Então aqui a gente segue Sociedade Brasileira de Pediatria, mas, por exemplo, tem alguns locais que indicam, nos Estados Unidos mesmo, a introdução da pasta de amendoim aí a partir dos 4 meses, que não é uma coisa que a gente segue aqui, então cada país tem uma peculiaridade. Então, o que acontece? O que nos congressos atuais eles têm discutido é que quanto mais precoce a introdução, mais eu tô dando benefício e diminuindo o risco da alergia. Então, nos países que tem muita incidência de alergia a amendoim, e no Brasil isso está aumentando, viu? A recomendação é a introdução com 4 meses, a introdução precoce, entre 4 e 6 meses. Nós não estamos nessa lista, aqui a gente não tem uma incidência tão alta ainda, tá aumentando, mas não é tão alta de amendoim, então a nossa introdução segue a recomendação de 6 meses. Talvez, pode ser que lá na frente, o ovo seja um dos alimentos pra gente pensar em introduzir antes, mas precisam de mais estudos, então a recomendação atual e a que a gente segue a partir de 6 meses de idade a gente começa a alimentação complementar. E uma coisa também que o pessoal tem muita dúvida: qual a quantidade, Sara, que a criança come nessa fase? Na fase de introdução alimentar, cerca de 2 colheres de sopa. Então o estômago é muito pequeno. É muito pequenininho. E assim, é importante a gente falar que introdução alimentar, no geral, agora não pensando só nos alimentos alérgenos, a gente pensa que introdução alimentar é quando a criança engole o alimento. Introdução alimentar não é o fato só de engolir o alimento. A Lu falou aí desses alimentos alérgenos. É claro que, por exemplo, você vai oferecer brócolis, arroz, feijão, a criança vai ter contato com aquilo com a pele, eles fazem sujeira. A gente tá falando pra ter que cuidar mais com os alimentos que são alérgenos, de tentar ter esse primeiro contato com o intestino. Porque a gente tem filho, a gente sabe, a hora da refeição no início é uma melequeira, e é mesmo, e é importante que seja. Então, a introdução alimentar não é só o fato da criança engolir o alimento. Claro que o objetivo é esse, mas o lamber, o cheirar, o colocar na boca e cuspir, tudo isso é considerado esse início de introdução alimentar, principalmente no comecinho, até que eles comecem a comer de fato. E é muito pouco. Tem que beber que come mais, tem bebê que come menos, mas no geral 2 colheres de sopa. E o importante, a gente vai considerar que a criança não gosta do alimento depois que você oferecer pelo menos 15 vezes, tá? Então não é porque não aceitou 2, 3, 4 vezes que você deu que não gosta. A minha dica é: mude o modo de oferecer. Então, se a criança não gosta da banana, então você pode fazer uma panqueca de banana, você pode fazer um bolinho de banana. Você tem outras formas de oferecer o alimento para ela ir se acostumando ao gosto, e depois você segue tentando a introdução do alimento in natura. Importante falar que também panqueca de banana, todas essas coisas, é feito em casa, tá? Nada comprado. Sim, tem que tomar todo esse cuidado. E também outra coisa, a gente não vai introduzir pela primeira vez 2 alimentos que têm um potencial maior de alergia. Então, por exemplo, você não vai dar como primeiro alimento para a criança uma panqueca, que vai ovo e vai trigo, por exemplo. Então, a primeira vez você vai oferecer o ovo, depois que ela comer o ovo, você pode fazer algum preparo com trigo, ou você entra com macarrão também, e depois faz algum preparo. Então, assim, tem que seguir essa regrinha, não vai dar no primeiro dia logo vários alimentos, porque se ela tiver uma reação alérgica, a gente vai ter mais dificuldade de entender qual foi o tipo de reação. Aí uma coisa também que eu acho interessante a gente falar: como que são as reações alérgicas na introdução alimentar? O que aparece mais aqui pra você no consultório? Para mim,
mim aparece mais parte dermatológica. Então, as urticárias mesmo. Sim. A reação alérgica a alimentos, em geral, em criança pode envolver pele, pode envolver também, geralmente, trato gastrointestinal e pode fazer uma reação alérgica grave, né? A anafilaxia, que é a reação grave, é quando envolve 2 órgãos. Então, por exemplo, pele e vômito. Isso já pode ser uma anafilaxia. Ou pele e tosse. Consciência, pele e tosse. Já é uma reação que já tá mais generalizada. A anafilaxia que sempre tem que levar pro hospital, tá, gente? Não dá pra manter em casa. Diferente de uma urticária que tá só na pele. E que você tem um contato com o pediatra e você vai entrar em contato Exato. com o alergista. E pra ele te conduzir. Porque se você não tiver isso, já leva pro pronto-socorro. Isso. E aí, assim, o que é importante saber? As reações alérgicas que têm um potencial mais grave, sabe que em partes, são as reações que são pelo IgE, que são as que causam anafilaxia. Em geral, elas acontecem até 2 horas depois que a criança comeu o alimento. Então, uma urticária, por exemplo, a gente tem que considerar o que a criança comeu 2 horas antes. Não adianta você pensar no que ela comeu no dia anterior. Então, isso é importante para o nosso raciocínio de tentar entender qual foi o alimento que causou alergia. Mas nós temos alergias que não são causadas pelo IgE. E aí, elas vão ter outros sinais e sintomas. Então, a gente tem, por exemplo, que está cada vez mais comum, FPAs, não sei se você já pegou algum caso, que são vômitos. A pessoa come e ela começa com vômitos que não param e que uma boa parte vai parar no hospital e uma desidratação assim grave. Importante por conta da ingesta do alimento. E é um tipo de alergia que a gente tem que ficar atento. Esses dias eu peguei uma paciente que, na verdade, depois da 3ª ou 4ª vez que aconteceu dela vomitar um monte, que começaram a pensar que seria alergia ao alheio. Então, que foi o ovo, né? Que é um dos mais comuns mesmo. Então, tem que ficar atento que vômito pode ser um sinal. Então, se vomitou mais de uma vez, né, depois que comeu determinado alimento, pode ser um sinal de alergia e vale a pena você procurar ajuda, tá? Alergia sempre vai ter que procurar o pediatra, o alergista, e se for grave, claro, pronto-socorro. E uma coisa importante também, já que a gente tá falando de alergia alimentar, quando você tem uma alergia alimentar, nunca tente oferecer o alimento por sua conta e risco de novo, para ver se realmente foi alergia. Primeiro, peça uma avaliação, passe com o pediatra, com o alergista, e ele vai te orientar se isso é seguro ou não, porque dependendo da alergia, você pode correr o risco de induzir uma reação alérgica muito grave na criança, tá? Perfeito. É isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham aproveitado as informações e o objetivo é esse mesmo. A gente falar sobre um assunto, a gente tirar a maior parte das dúvidas, então também, se vocês tiverem dúvidas sobre um assunto, quiserem ver um assunto aqui, coloca pra gente, manda pra gente que a gente vai preparar esse material pra vocês, tá bom? Deixa seu like, né? Isso é interessante. Deixa o like, se inscreve, canal. Todas aquelas coisas que a gente vai aprender a falar. Isso. Próximos, né? Um beijo, até o próximo. Até o próximo.